E aí, gente bonita, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Anderson. Vamos voltar para o nosso estudo de física? Beleza, vamos lá então. Galera, tudo bem? Vamos lá então, ó, correção da tarefa que eu tinha deixado para vocês lá da apostila 1, na página 56, tá certo? Então vamos lá. Primeira questão. Quando o corpo está e permanece em repouso, nenhuma força age sobre ele. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Justifique sua resposta. Então, a afirmação é falsa, pois se um corpo está e permanece em repouso, só se pode afirmar que a resultante das forças que agem sobre ele é zero. Pode haver forças atuando sobre esse corpo, contando que a soma vetorial dos seus módulos seja nulo. Por exemplo, eu estou aqui sentado fazendo o vídeo para vocês e estou em repouso em relação ao local que eu estou sentado. Existem forças agindo sobre mim, né? Mas a resultante dessas forças é igual a zero. Então esse aí é o princípio da primeira lei de Newton. Então vamos lá para a questão número 2. A questão número 2 temos o seguinte: testes de colisão são feitos para verificação, entre outros, dos dispositivos de segurança dos veículos. Um desses testes é apresentado nas imagens a seguir. A primeira foto retrata o início da colisão do automóvel contra um muro. O motorista estava com cinto de segurança e os demais passageiros não. Bom, pessoal, então aqui nós temos as duas situações. Na primeira foto do impacto, o motorista com cinto de segurança, e na segunda foto, o motorista com cinto de segurança e os passageiros não. Né? Então vamos lá, o questionamento dessa pergunta aí, dessa situação. Com base no que foi exposto, em seus conhecimentos de física, responda se há necessidade de todos os passageiros do veículo usarem o cinto de segurança. Justifique sua resposta. Bom, então conforme a gente viu nas imagens, sim, a necessidade, né, de que todos os passageiros usem o cinto de segurança, tá? Para o quê? Evitar ali que os passageiros sejam projetados no para-brisa do carro, do motorista ou em outros passageiros, tá? Então vamos ver como que nós temos a resposta no livro, no gabarito. O cinto de segurança funciona como um dispositivo de contenção da inércia dos corpos, sendo indispensável a qualquer passageiro de um carro. Em razão da inércia, os passageiros sem cinto de segurança mantêm seu movimento inicial, chocando-se contra o para-brisa, criança ao lado do motorista ou contra os bancos da frente, passageiro sentado na parte traseira do carro, podendo até mesmo espremer uns aos outros. A questão número 3, olha só. Um cavalo tenta colocar uma carroça em movimento, puxando com certa força. Pela terceira lei de Newton, a carroça reage e aplica no cavalo uma força de mesma intensidade. Visto que as forças de ação e reação representam a mesma direção, mas sentidos contrários, a resultante delas tem intensidade igual a zero. Dessa forma, cavalo e carroça não conseguirão entrar em movimento de forma alguma. Julgue a validade do texto acima e justifique o seu raciocínio. Muito bem, então olha só, ali está afirmando que o cavalo e a carroça estão é, interagindo por ação e reação e que de forma alguma eles conseguem entrar em movimento, porque uma está anulando a outra. Bom, o problema nessa afirmação é de que quando o cavalo ele está tentando colocar a carroça em movimento, ele não está agindo somente na carroça, ele está agindo também no chão, tá? E o chão está reagindo. Então não podemos desconsiderar isso. Vamos dar uma olhada o que diz o nosso gabarito ali. Ó, ao se afirmar que o cavalo e a carroça não conseguirão entrar em movimento devido ao cancelamento das forças de ação e reação no sistema cavalo-carroça, deixa-se de considerar a ação de uma força externa, a força de atrito entre as patas do cavalo e o chão, que impulsiona o sistema para frente. Como se sabe, ação e reação atuam em corpos diferentes. Pensando separadamente no cavalo e na carroça, em cada um desses corpos, a resultante das forças é diferente de zero. Logo, eles entram em movimento quando o cavalo empurra o solo
com uma força de intensidade maior do que aquela com que a carroça puxa para trás, como reação de sua força sobre a carroça. Vamos lá para a questão número 4. Olha só, assinale a afirmativa correta sobre a força resultante sobre um objeto em movimento. Letra A. Para se manter o objeto em movimento, é necessário que a resultante das forças sobre ele não seja nula. Não, porque se o objeto já estiver em movimento, a força resultante pode ser nula, sim. Tá? O princípio da inércia, a primeira lei de Newton. Tá? Se ele estiver em movimento, ele vai ficar em movimento, mesmo que a resultante seja igual a zero. 2. Se o objeto se move em um círculo com velocidade escalar constante, então a força resultante sobre ele é nula. Não. Se se move em círculo, nós temos uma força resultante que é a força centrípeta, e não é nula. Se o objeto está em queda livre, a resultante das forças sobre ele é nula. Não, se ele está em queda livre, nós temos uma força resultante que é a força peso. Tá? E então vai sobrar apenas a letra D. Se o objeto está acelerado, então a resultante das forças sobre ele é nula. Se o objeto está acelerado, então a resultante das forças sobre ele não é nula. Exato, muito bem, não é nula. Tá? Nós teremos uma aceleração em um corpo quando nós temos uma força resultante diferente de zero. Então, a letra D. A próxima aí é a questão número 5. Olha lá. No jargão aeronáutico, fala-se costumeiramente em 4 forças: força de sustentação, força-peso, força de propulsão e força de arrasto. O diagrama do corpo livre de um avião está representado abaixo. Então aqui nós temos a força de sustentação, a força-peso, a força de arrasto e a força de propulsão. Tá? Para um voo em linha reta, nivelado e com velocidade constante, é necessário e suficiente que... Vamos lá. Se é um voo em linha reta, nivelado e com velocidade constante, então a força resultante deve ser zero, né? Então vamos lá. Se eu somar a força de arrasto vetorialmente com a força de propulsão, isso deve ser zero para que a velocidade se mantenha constante, não aumente a velocidade nem diminua. Para que ele esteja nivelado, não esteja descendo nem subindo, a somatória vetorial dessas duas forças de peso e de sustentação deve ser igual a zero também. Tá? Então, temos a letra A como resposta. Questão número 6. Sabendo que as forças F1, F2 e F3 agem sobre o bloco de massa 2 kg e têm, respectivamente, 3 N, 6 N e 10 N, determine a força resultante e a aceleração com que age sobre cada um dos blocos. Bom, então aqui nós temos na letra A um bloco sofrendo a força F1 para a direita, F2 para a direita e F3 para a direita. Então a força resultante é a somatória dessas três forças. Então a força resultante vai ser F1, 3, mais F2, 6, mais F3, 10. Quando eu somo tudo, eu tenho uma força resultante igual a 19. Bom, sabendo a massa e sabendo a força resultante, nós podemos determinar qual é a aceleração. Como isso? Segundo a lei de Newton. Olha só. Força é igual a massa vezes aceleração. Eu já sei qual que é a força. A força é 19. Já sei qual é a massa, que é 2 kg, que foi dado para a gente aqui em cima, ó, no exercício. Muito bom. Então agora vamos dividir o 19 por 2. Vamos passar dividindo. Então, 19 dividido por 2, eu tenho a aceleração. Então, a aceleração é 9,5 metros por segundo ao quadrado. Na letra B, temos um bloco com duas forças para a direita e uma força para a esquerda. Então, vamos ter que somar essas duas forças e o resultado delas subtrair a que está para a esquerda, que está contrário. Então, vamos lá. Então, a força resultante é 3, força 1, mais 10, força 3, menos 6, que é a força 2. Então, a força resultante é igual a 10 newtons. Tem aceleração? Tem, porque a força resultante é diferente de zero. Então, qual é essa aceleração? Segundo a lei de Newton. Vamos lá. Eu já sei qual é a força resultante, que é igual a 7. A massa eu também já sei, que é 2.
E aí vamos descobrir a aceleração. Como é que vamos descobrir a aceleração? Vamos passar dividindo esse 2 aqui, ó, o 7. Então a aceleração é 7 dividido por 2. A aceleração é 3,5 metros por segundo ao quadrado. Ok, minha gente? Qualquer dúvida, me pergunte aí. Volte no vídeo, se dediquem, se esforcem, tá bom? Um abraço a todos.